Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E começa mais uma semana, aliás, a última semana que nós vamos conversar a respeito da reconstrução do Templo de Jerusalém, né, onde Deus falou que isso ia acontecer. E quando Deus fala, Ele cumpre as suas promessas. Aconteceu, ocorreu, mas até chegar lá foi uma batalha, né? Vamos falar um pouquinho dessa luta. Imagina se você fosse escrever um livro de uma conquista que você teve na vida. Durante o trajeto, há tantos embates, tantas batalhas, tantas lutas para chegar a cada vitória, né? Eu tenho vontade de escrever um livro com alguns fatos da minha vida para ajudar outros também a vencer alguns episódios que acontecem que são comuns a todos, né? Mas isso é outra história. Agora a gente vai acompanhar então os relatos da conversa que Deus tem com Zacarias em seguida daquela visão que nós estudamos na semana passada, onde Deus mostra, né, o tribunal de justiça divino. O anjo, junto com Josué, junto com o acusador, onde Deus imputa a sua justiça àquele ser humano que o aceita, que o reconhece, né, que se arrepende dos seus pecados, como nós analisamos. Então, depois dessa visão que Deus dá para Zacarias, vem em seguida uma outra, onde Deus mostra um castiçal, mostra 7 lâmpadas, né, e era o mesmo utensílio ali do tabernáculo. Lembra lá? Onde eram colocadas as lâmpadas. Inclusive, a comparação nessa semana é que aquele, né, que tem o azeite, o Espírito Santo, a presença de Deus na vida, ele é luz, recebe a luz e pode ser luz para outros. Aliás, esse é o objetivo de Deus, que a gente ilumine ao nosso redor. E Deus mostra, então, nessa visão e conversa com Zacarias e pergunta para ele, você sabe o que é isso? Ele fala, não sei o que é não. Aí Deus explica e ele vai mais na frente e o nosso repórter sacerdote Zacarias, né, faz novamente uma pergunta, e o que é isso? E o que é isso? E Deus vai explicando para ele e ele diz que é uma palavra para Zorobabel, que estava liderando o povo para ajudar na reconstrução do templo de Judá. Aliás, o segundo templo. O primeiro foi o de Salomão, o segundo era esse, desse momento. O segundo templo, diz que a glória do segundo templo ia ser maior do que a do primeiro, e até hoje muitos estudiosos, teólogos, pessoas que se dedicam ao estudo das escrituras, existem faculdades, existem graduações, pós-graduações em teologia nessas áreas, inclusive em Israel, são pessoas pagas para o estudo da Bíblia, da Bíblia Sagrada, para compreender as expressões corretamente, porque a Bíblia é uma riqueza incrível mesmo, extraordinária. E aí a gente vai entender porque a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, se o primeiro era extraordinário em beleza, em ouro, quer dizer, não se comparou fisicamente a glória do primeiro templo construído por Salomão, esse segundo que está na liderança de Zorobabel. Mas no final da semana, no final do estudo desta semana do Adorescente, a gente vai compreender melhor o que Deus quis dizer. Tem uma iluminação aqui, viu? Muito especial para a gente. Mas hoje é o recado de Deus, que é o título do livro Ungidos dessa semana, do capítulo, do livro. Não por força nem por violência, o capítulo 48, e o texto bíblico que você acompanha está em Zacarias capítulo 2 e também Esdras capítulo 6. E o título é Não por força nem por violência. Interessante que o povo estava combatendo, Judá, o povo da vizinhança, lembra? Eles estavam combatendo o povo de Judá com força e com violência. Por isso Deus fala para Zacarias que não era para Zorobabel e nem o povo de Judá devolver na mesma moeda. Ele diz, eles estão fazendo as coisas, vocês inclusive pararem à força, lembra o decreto que foi dado, eles foram até o rei, inventaram falso a respeito do povo de Judá, e aí voltaram com a ordem do rei de mandar parar a construção, e foram com violência, tá? E Deus falou, não faça igual. Não por força nem por violência, não devolva com a mesma moeda. E é impressionante, como Deus ele nos orienta para cada momento, para cada situação. Na verdade, gente, a força foi usada no antigo Israel e nós vemos alguns relatos nesse sentido.
Mas Deus considera o uso da força como a última ratio. É um princípio que tem no direito penal, que a gente fala, né? É a última alternativa, é a última possibilidade você usar disso. Quando Deus esteve liderando o povo de Israel para a conquista de Canaã, Deus esperou, diz a Bíblia, 400 anos para que o povo de Canaã mudasse de comportamento. Pensa, geração após geração, geração após geração. É a última coisa. E hoje a gente está vendo ao contrário na nossa sociedade, né? A força, a violência parece ser a primeira medida. Cuidado. Nós vemos os filmes, inclusive, né? Incentivando a violência, a vingança com as próprias mãos, mesmo que seja em nome de coisas boas, né? É em último caso que há necessidade, às vezes, de medidas mais extremas. Eu não estou falando de força e nem de violência, que era diferente naquele momento, naquela época, como o povo lidava, mesmo sendo diferente, né? Mas uma guerra corporal, Deus falou, não é para fazer igual. Não é nesse momento, não. Não é para ter medida extrema, é pelo meu espírito. Você tem que ficar em paz, continuar o seu trabalho e confiar que a minha presença, que eu vou lutar por vocês, que eu vou afastar o mal. Que coisa, né? Vale nós pensarmos, então, nesse começo de estudo, que Deus, ele cuida dos seus filhos e há medidas que ele diz que é para a gente não tomar, que é para deixar nas suas mãos inteiramente. Né? Então vamos analisar com Deus e pedir para que Ele nos ajude, porque a hora que a situação às vezes aperta de muitos os lados, não é? Ou de uma direção, a nossa tendência, e está todo mundo com pavio curto, né? Não você que ouve o adolescente, mas a nossa tendência é revidar do mesmo jeito. Foi atacado em palavras, devolve na hora, né? Então assim, opa, Deus está dando um alerta para o passado, para o povo do passado e para o povo do presente. Olha só, hein? Jesus, que era o autor da palavra, o autor da vida, o autor de toda a força, teve um momento em que ele ficou em silêncio, né? Ele ficou calado. Não agiu como teria o poder nas suas mãos de agir. Da mesma forma, Deus aconselha, meu filho, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E quando fala pelo meu espírito, a Bíblia traz, né, o azeite ali no castiçal, o Espírito Santo. Quem pensa que Deus não age, não conhece a Deus. Né? Age de formas que a gente nem imagina. Pode pensar que está parado, que não tem alguma coisa, né, que ficou assim, agora eu não fiz nada e tal, não vai acontecer nada. Entrega para Deus, que Ele sabe. Com um anjo, lembra lá a história do exército assírio? Um anjo, acabou 185 mil homens. Vale a pena confiar no nosso Deus. Vamos orar então? Convido você a orar comigo. Bondoso Deus, bendito Pai, obrigada porque para cada tempo o Senhor dá uma medida. O Senhor sabe quando devemos agir e como devemos agir. Nós pedimos que o Senhor nos ensine a não agirmos por força e nem por violência. Entregarmos em Tuas mãos as nossas aflições, as nossas lutas, pelo qual o mal tem incidido sobre nós. Que o Senhor ajude cada ouvinte do adolescente a se entregar nas mãos do Senhor dos Exércitos, que luta por nós, e crer nisso. Nós pedimos essa fé, confiança em Ti e calma, segurança em meio às batalhas. É o que nós rogamos e agradecemos pelo Teu cuidado e orientações. Em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o adolescente de hoje, lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas e não se esquecendo, hein, que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.